noite, bem-vindos ao Jornal. Ministro da Economia e Finanças desmente a alegada existência de mais dívidas escondidas. É um assunto para desenvolver ao longo deste jornal. O empresário identificado por Farouk Ayob foi, na manhã de hoje, baleado por indivíduos desconhecidos na Avenida do Zimbábue, na cidade de Maputo. Foi atingido por vários tiros e socorrido em seguida, com vida, ao hospital. Manhã sangrenta na cidade de Maputo. Tudo terá começado por volta das 10 horas, quando o empresário, identificado como sendo Farouk Ayob, foi interpelado por 4 indivíduos que traziam armas do tipo AK-47, quando fazia esta curva entre a Avenida do Zimbábue em direção à Embaixada dos Estados Unidos. Chegado a este local, os indivíduos traziam uma viatura do tipo Toyota Ranex, portanto, foram por frente da sua viatura e começaram a crivá-lo de balas. Estas imagens cedidas por testemunhas mostram a vítima instantes depois de ter sido baleada. Na foto é possível ver a perfuração de uma das balas na perna direita, mas testemunhas falam de 7 tiros disparados. Quando chega na curva aí, direção à Embaixada da América ali, pronto, de repente eu vi logo o tiro aí, volta de 7 tiros. Então aproximamos ali, aquele carro aí logo manobrou ali, depois voltou atrás. E aproximamos, vimos que aquele branco ali, uma manhã, foi batido volta de 7 tiros. Sim. Mas como ele estava na altura depois de receber os tiros? Ela gritou, pediu socorro. Sim, e trazia uma criança atrás, disse que era a neta dela. Eu estava tomando chanca no posto, né? Então eu vi barulho. Eu saí para o acidente, eu vi balas. Bandidos. Chegou lá o que viu? Eu vi o dono do carro, baleou ao também o colega que estava a levar, caiu aquele senhor. Então pusendo um carro, ele levaram ele no carro dele, foi o companheiro orgânica. No local do crime eram visíveis estilhaços de vidro da viatura. Testemunhas revelam que o ataque foi intenso e rápido, mas a vítima foi rapidamente socorrida. Ali já havia uma aglomeração de pessoas que estavam cheias ali. Tivemos socorrer logo diretamente ao hospital. Sim, de repente já estava a chegar a polícia aí também, pronto. Começaram a tirar o homem para o hospital. Sim. A vítima falava. Foi atingido aqui partes do corpo? Atrás e no pé. Sim, todos os vidros da frente estavam sendo escafiados das portas. O crime deu-se no bairro da Somarchilde, um dos locais mais nobres da cidade de Maputo, com muitas seguranças e câmaras de vigilância. Suspeita-se que a vítima seja proprietária desta loja denominada Ayob Comercial, localizada na Avenida 24 de Julho. A STV esteve no estabelecimento comercial, mas este encontrava-se fechado. A STV entrou em contato com a polícia a nível da cidade de Maputo, que confirmou que o indivíduo baleado é mesmo o empresário Farouk Ayob. Entretanto, não avançou mais dados sobre o que terá motivado este baleamento, mas avançou ainda que o empresário foi retirado deste local com vida para uma das clínicas aqui da cidade de Maputo. Imagens são de Rogério Mandiate, Raul Massinga, para a STV. A Polícia Municipal na cidade de Maputo apreendeu hoje pouco mais de 10 viaturas de transporte escolar por excesso de lotação. A medida privou dezenas de alunos de irem à escola e grande parte do grupo era constituído por crianças. Tudo aconteceu por volta das 7 horas da manhã, quando as viaturas de transporte escolar carregadas foram interceptadas e recolhidas juntamente com os alunos para o Parque da Polícia Municipal de Maputo. Os alunos foram depois retirados das viaturas e colocados fora do parque. Transportadores contam que durante a apreensão, a polícia justificou a ação alegando excesso de lotação. Eles param-nos, fecham todas as entradas das escolas, acabam nos identificando. Nós identificamos, estamos licenciados, temos carta de serviço público, temos seguro de transporte de escolares. Só que quando eles verificam que nós estamos legal, é quando eles entram para as carrinhas, começam a contar as crianças. Não permitiram deixar as crianças na escola, é isso. Quando mandam parar, basta apanhar que tem 2, 3 crianças a mais para além dos 15. Eles metem um agente no carro e dirigem o carro para o parque. Esses carros estão aqui todos, cada carinha que vinha com um agente acompanhado com crianças dentro para o parque. Eu estou à frente da Matola, com
levam 4 quadros banco. Como a lei diz isso, né? Porque os nossos caras têm que levar 4, mesmo chapa leva 4. Então, se não pode, esses caras têm que levar 3, que não é possível levar 3. Não é possível. Então, eu com todos os documentos completos, eu lhe pedi para ele passar a multa, negou de passar a multa. Levou o cara até aqui dentro, com crianças, com crianças. Alguns transportadores reconhecem o excesso de lotação, uma vez que por essa via compensam o custo do combustível. Eles dizem que nós temos que seguir aquilo que está escrito no livreto, são 15 lugares. Dificilmente nós podemos trabalhar a levar 15 crianças no carro. É difícil, com o custo que temos de combustível para levar 15 crianças, torna mais complicado para nós. Os alunos foram privados de assistir às aulas. Alguns deles perderam provas agendadas para esta sexta-feira. Em vez de pegar a nossa carinha e nos levarem para a escola, com um polícia ali dentro, para não pensarem que nosso motorista iria fugir, eles nos vieram deixar aqui. Eu tenho teste hoje, teste de matemática no primeiro tempo. Irei tirar 0. Por quê? Eu não tenho culpa de nada. E eles já andam me levar para aqui. Eu não fiz nada. Eu tenho que perder meu teste. Estamos a perder aulas. E isso queremos ir para a escola, é por isso estamos a perder aulas. A maior parte das viaturas apreendidas pela Polícia Municipal de Maputo provém da Matola. E reagindo, a Polícia Municipal diz que a responsabilidade em encaminhar as crianças à escola era dos transportadores e que a fiscalização às carinhas escolares vai continuar. Diante dos constrangimentos que as crianças passaram do lado de fora do parque, o porta-voz da Polícia Municipal, Lázaro Valoi, esclarece que era obrigação dos transportadores ter uma viatura reserva para levar as crianças à escola. Tínhamos que levar o condutor, infrator, né, e acompanhar dessas crianças. Porque era suposto, se tivesse a sua situação regularizada, quando abordado pela polícia, devia vir um outro carro para levar estas crianças e continuar a viagem até o destino. A norma manda assim, que ele deve ter um carro de reserva. Imagina que fosse uma avaria, não é? Então, as crianças não podem ficar, então era suposto que estivesse lá um outro carro para dar continuidade, porque este carro que foi parqueado estava em infração. Entretanto, diz que a fiscalização vai continuar. O que nos interessa neste momento é conhecermos o tipo de condutor para o caso de amanhã, porque nós não vamos parar, vamos continuar a fazer o trabalho até que eles observem esta medida. A Polícia Municipal também explica que desde o princípio do ano tem realizado palestras e distribuído folhetos a incentivar a denúncia de manobras perigosas, poluição sonora, excessos de velocidade e de lotação nas carrinhas escolares. Por seu turno, o jurista Rodrigo Rocha entende que houve excesso de zelo na atuação da polícia ao recolher as crianças para o parque sem consentimento dos pais e encarregados de educação. Eu posso confiar na aparência daquele serviço ser um... Rodrigo Rocha, jurista, diz que nas circunstâncias em que a operação ocorreu, a polícia devia ter tomado em consideração a situação dos menores. A polícia tem que zelar, em primeiro lugar, pela proteção das pessoas e, em segundo lugar, pelas questões técnicas. A proteção das pessoas, obviamente, que tem que ser salvaguardada quando um carro está a circular em número excessivo de passageiros. Mas nesta atuação, o que a polícia tem que ponderar é o que é preferível entre estas duas situações? Deixar menores ao abandono na rua ou permitir que esta carrinha vá entregar os menores ao local de destino e depois aí sim atuar de acordo com a lei? Esta deveria ter sido a atitude e o comportamento da polícia, até segundo aquilo que são os bons princípios e a intuição que as autoridades deveriam ter. Obviamente que se há uma infração, o automobilista tem que ser responsável por essa infração. Mas a atuação da polícia por si só também constitui, no meu entender, aquilo que é uma infração à sua forma e à conduta. Ou seja, estamos a falar de duas situações distintas e que ambas elas devem responsabilizar o seu agente. No caso, o automobilista por circular com excesso de lotação na sua viatura e o polícia por ter tido uma conduta que, ainda que tenha sido motivada por um dispositivo legal, vem, de certa forma, violar outros princípios que estão na nossa lei penal, que é deixar ou promover que certos menores fiquem ao abandono na via pública. Em
Manica, mais de 1000 pessoas abandonaram o distrito de Barua devido aos confrontos militares e instalaram-se no vizinho distrito de Vanduze. Os mesmos dizem que os homens armados matavam, violavam sexualmente as mulheres e roubavam os seus bens. Numa altura em que agudiza-se a tensão político-militar na região centro do país, as autoridades governamentais decidiram abrir este centro de acomodação no bairro 7 de Abril, distrito de Vanduze. Estão neste centro 1016 pessoas, entre crianças, jovens e adultos, que perfazem 126 famílias que viram-se forçadas a abandonar as suas zonas de origem devido às incursões de homens armados. Nós todos lá, onde nas zonas de cada pessoa, Nhamatema, conforme agora estou a referir, Nhamatema, Chuala, Nhadzonha, Pungwe, Mcianharo. Aí homens da Renamo têm vingado, ameaçado as pessoas por via arma de fogo, onde matam animais, levam as comidas das pessoas, agredir algumas mulheres à força. Vinha de Renamo, vinha queimar casa, de esperar também a arma, tudo lá. Agora nós não conseguimos para ficar lá, é por isso que nós fugimos para vir aqui. A STV soube que o governo, através do Instituto de Gestão de Calamidades, além de tendas, disponibilizou alimentação básica aos deslocados, que entretanto clamam a falta de água. Aqui estamos a sofrer por causa de água, aqui não temos água, estamos a beber água suja mesmo. Cheio do capim, bicho também tem aí, estamos a dar do cloro para pôr essa água para nos aproveitar e beber. Vários alunos deixaram de estudar e seguiram com os seus pais para este centro. Nós saímos lá em Barue por questão de ataque. Então nós chegamos aqui, chegamos em casa de líder. O líder nos deu um talhão para nós viver. Então eu parei, já tenho um mês sem estudar. Por causa do ataque, nós saímos lá com um combate. Viu aqui. Você deixou de estudar? Sim. Estava a estudar em que classe? 7ª classe. Este é o 4º centro de acomodação que alberga as vítimas de detenção político-militar, depois dos centros de acomodação criados nos distritos de Barue, Mussurize e Gondola. As imagens são de Jorge Joaquim, Carlitos Cadangue, STV. A alta representante da União Europeia para a Política Externa e Segurança, Federica Mogherini, manteve ontem uma conversa telefónica com o Presidente da República, Filipe Nyusi, onde abordaram a situação política do país e o assassinato do Conselheiro de Estado, Jeremias Pondeca. Segundo uma nota que tivemos acesso, tratou-se de uma conversa telefónica aberta e construtiva que incidiu sobre os últimos acontecimentos no país. Expressei as minhas condolências pelo assassinato do negociador da paz, Jeremias Pondeca, e ambos concordamos que o processo para a pacificação não deve, de forma alguma, ser afetado por este crime. Refere a nota. Mogherini enalteceu as reações de Filipe Nyusi e de Afonso Dhlakama em torno do assassinato de Pondeca, o que para si é um fato encorajador para o processo de paz. A reação imediata do presidente Nyusi e do líder da Renamo, Afonso Dhlakama, mostra a esperança de que é uma oportunidade para dar continuidade às conversações para a paz, com uma determinação e um firme cometimento de ambas as partes. Para aquela alta dirigente da União Europeia, é necessário que as duas lideranças mantenham um fluxo regular de comunicação entre si, de modo a ajudar a levar o processo em diante. Expressei a minha esperança de que nas próximas rondas negociais, que iniciam na próxima semana, resultem em acordos rápidos em torno das questões pendentes. Sublinhei que a União Europeia continua totalmente comprometida em continuar a apoiar o processo de paz em Moçambique. Conclui a nota. O Presidente da República fez hoje a abertura da 4ª edição da Feira Internacional do Turismo Descobrir Moçambique. Filipe Nyusi diz que a feira é uma janela que mostra a diversidade e oportunidades que o setor oferece. A Feira Internacional de Turismo, que vai na sua 4ª edição, é vista pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, como uma mostra das potencialidades turísticas e das diferentes oportunidades de negócio que Moçambique oferece aos investidores. Esta feira apresenta uma oportunidade única de comparar ofertas de vários provedores de serviços turísticos num único espaço, assim como de conhecer melhor o potencial turístico do destino Moçambique. Nyusi afirmou ainda que a aposta neste setor é crucial, devido ao papel que este representa no desenvolvimento económico e social do país. A nossa aposta
no turismo não se circunscreve exclusivamente ao seu papel na economia, mas igualmente assume-se como um fator vital de desenvolvimento do capital humano, uma prioridade da nossa governação. O turismo afigura-se como uma atividade econômica estratégica que permite criar empregos, gerar rendimento e obtenção de impostos, assegurando o uso racional dos recursos naturais esgotáveis. O Presidente da República fez uma visita aos stands dos expositores. A feira conta com a participação de 160 expositores nacionais e estrangeiros vindos dos continentes africano, europeu e asiático. Os expositores entrevistados pela STV consideram que a feira Descobrir Moçambique é uma oportunidade para novas parcerias. A maior montra turística nacional é tida pelos expositores como uma oportunidade para a divulgação dos seus produtos e geração de negócios. O turismo local é uma das apostas trazidas para a feira. Eu acho que esta feira vai trazer muita coisa boa, principalmente com aquilo que é o nosso principal objetivo agora, que é a feira local, que é o turismo local. Eu acho que o que nos vai trazer hoje esta feira é muito negócio. Esperamos sair daqui com muitos contratos firmados. Para os expositores de Nacala, a feira é uma oportunidade para colocar a cidade no mapa turístico nacional. Uma feira que faz todo o sentido a ver em Moçambique, sobretudo no nosso caso, estamos em Nacala, um hotel que abriu o ano passado em Nacala e temos que pôr Nacala no mapa, porque as pessoas de Nacala não conhecem, só conhecem alguma coisa da ilha de Moçambique, da província de Nampula, mas nós, sendo obviamente Nacala uma cidade de negócio, mas também é uma cidade de lazer, tem muito praias lindíssimas. A gastronomia é tida como o principal atrativo que a província de Manica traz para os visitantes. E na gastronomia temos algo diferente, nós podemos falar logo a partir da codorniz, por exemplo, que Manica até aqui, salvo outra informação, é a única província que tem. E para além disso, nós também gabamos por termos o jaca, que é um prato, é da galinha sim, mas com uma preparação diferente de como se prepara noutras províncias. Portanto, temos algo de diferente com outras províncias. Passamos agora a ler um comunicado vindo da Presidência da República, a nossa redação. O Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, no uso das competências que lhe são conferidas pelo número 2 do artigo 8 do Estatuto Orgânico da Presidência da República, aprovado pelo Decreto Presidencial 4/2015, de 20 de fevereiro, nomeou, através do despacho presidencial, Anabela Júlia Chambuca Pinho para o cargo de Diretor de Gabinete da Esposa do Presidente da República. Até a sua nomeação, Anabela Pinho assumia as funções do Presidente do Conselho de Administração da Bolsa de Valores de Moçambique. O Ministro da Economia e Finanças desmente que o Estado tem uma nova dívida oculta de 900 milhões de dólares, como tem sido propalado nos últimos tempos. Adriano Liliana desafia aqueles que sabem da existência a aprovarem. O Ministro da Economia e Finanças esclarece que o Estado moçambicano não tem outra dívida pública escondida, para além daquelas que já foram reveladas, nomeadamente da Ematum, MAM e Proíndicos. Adriano Malian convida a todos aqueles que tenham informação a explicarem com detalhes. Não há registro dessa dívida, portanto, nós estamos tranquilos nessa perspectiva. Agora, alguém deve ter alguma base. E nós o que fizemos foi procurar saber, e até agora não recebemos, e é isso. Portanto, até aquilo que nós fizemos, o trabalho, essa dívida não existe. Por outro lado, Maliani confirmou que as horas extras dos trabalhadores do setor público não serão pagas em alguns casos considerados desnecessários. Esta decisão surge pelo fato de o Ministério da Economia e Finanças ter constatado que, se continuar a fazer o pagamento de todo tipo de horas, o Estado corre risco de ficar sem dinheiro para pagar salários e pensões até dezembro. Eu queria tranquilizar os professores, os médicos, que não há intenções de parar as horas extras. O que há é que tem que ser feito se for estritamente necessário, pelo menos até o fim do ano. Se não for, vamos dispensar, porque não é possível
pegarmos o dinheiro e pagar horas extras que podiam ser evitadas e não pagar os outros funcionários que não têm que fazer horas extras. Então temos que garantir tudo isso. É esse exercício que está sendo feito. Mas, naturalmente, quando a gente vai para a educação, se, por exemplo, é a altura dos exames, tem que ser pago, porque é importante. Mas é isso que está sendo dito. O governante falava esta sexta-feira no lançamento de uma pesquisa sobre o setor bancário no país. Cerca de 600 casos pendentes de regularização da terra foram resolvidos em 4 dias no Conselho Municipal de Matola. A iniciativa enquadra-se no âmbito da aproximação do município aos cidadãos. A campanha de regulação de terras entrou nesta sexta-feira no seu 4º dia e foi marcada pela adesão massiva de munícipes. A regulação, prorrogação de títulos de direito de uso e aproveitamento de terra, bem como a emissão de licenças de construção, estão entre as principais preocupações apresentadas e resolvidas pelo edil da Matola e a equipa de vereadores. Quando este processo aqui na variação iniciou, é normal que alguns munícipes até possam ter sentido que provavelmente não teriam a resposta, mas felizmente, e ouvindo as reações dos munícipes, estamos a sentir de fato que já há um resgate positivo da confiança, de que afinal de contas é possível se resolver o problema que o munícipe coloca. Calixto Costa destacou a aposta do município nesta plataforma de diálogo como forma de acelerar a resolução dos problemas dos munícipes e contribuir para uma governação participativa. Nós, quando fizemos diagnóstico em 2014, logo que começamos o nosso projeto de governação, andávamos a 5.000 processos de casos que precisavam de resposta. De lá para cá, e incluindo neste processo de resolução, as campanhas de regulação massivas que nós lançamos, hoje já andamos perto de 300. O mais importante é não termos nenhum único caso. É nossa obrigação, não estamos a prestar favor, é nossa obrigação ir resolvendo esses problemas. E nós vamos continuar aqui para resolver e termos a certeza que a nossa obrigação como servidores públicos foi cumprida. A campanha de atendimento iniciada na terça-feira irá encerrar em função da demanda. O Governo aumenta o orçamento do Estado para 2017, entretanto, a fatia de investimento vai decrescer. Foi lançada uma nova previsão de crescimento económico para 2017. Saiba os números após o intervalo. Até já. Depois do interregno, o Moça Bola regressa para a sua reta final. Este domingo, a partir das 15 horas, no relevado dos Canarinhos, Costa do Sol, União Desportiva do Songo. Não deixe de acompanhar as jogadas, os lances e os comentários. As regras são bem claras. Numa situação em que espero que seja um jogo com gol. Da maior prova de futebol nacional. Futebol e emoção é aqui na STV Notícias. Com o apoio da ZAP. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com o futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como membro da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer. Mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Para novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Os animais perdem luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para...
Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. Apesar, é sempre bom ter um maior cuidado. Comece a semana informado sobre os direitos na aquisição de bens e serviços. Hora do consumidor. Autoridades na resposta a cenas de violação dos direitos do consumidor. É uma realidade. Isto não é segredo para ninguém. Na função pública, a corrupção é treina. Mas a minha questão é que alguém tem de reclamar a própria burocracia. A própria burocracia não. Como agir perante flagrante quebra de direitos do consumidor? Nessas situações, qual é a garantia que é oferecer a lei? A própria lei estipula que quando o processo da adjudicação não lhe favorece, tendo os fundamentos, pode reclamar. Temos que usar de todos os meios, esgotarmos todos os meios que o Estado dispõe para que a gente possa ter os nossos direitos satisfeitos. Agora, às segundas-feiras, às 17h30, aqui na STV Notícias. Foi um grande presidente em África, para não dizer em Moçambique só, porque Samora Machel chegou a alinhar muita coisa que andava mal. Um líder carismático, não é? Um líder que interessava-se muito pelo povo. Lutava pelo seu povo na expectativa de promover a igualdade. Samora Machel foi um homem, foi um herói.
Um país sem ídolos é um país sem referências. O que distingue a STV Notícias é que lhe dá informação. De volta às notícias no Jornal da Noite, o Governo prevê 272 mil milhões de meticais para o Orçamento do Estado e um crescimento económico de 5,5% em 2017. Apesar do aumento do valor, devido à redução do apoio externo, a fatia de investimento vai decrescer. O Orçamento de Estado para 2017, segundo as previsões do Executivo, será composto por 207 mil milhões de meticais provenientes de fontes internas e 64 mil milhões de meticais de apoio externo. Em termos numéricos, o valor representa um aumento de 26 mil milhões de meticais, mas por causa do corte do apoio dos doadores internacionais, prevê-se uma redução de despesas em alguns setores. O orçamento não apresenta valores, mas a título de exemplo, diz que haverá uma redução na contratação de professores, adiamento ou reajustamento de alguns projetos de investimento. Tivemos que aplicar alguns critérios para reduzir os gastos que o governo tem em determinadas rúbricas, como a redução na rúbrica de bens e serviços, a redução na rúbrica de outras despesas com pessoal, nomeadamente ajudas de custo para dentro e fora do país, sofreram um ajuste bastante considerável, e também a parte do investimento teve que sofrer um ajuste. Neste encontro de auscultação à sociedade civil sobre o orçamento e plano econômico e social para 2017, organizado pelo Ministério da Economia e Finanças, o setor revelou ainda que haverá uma redução da disponibilidade de recursos de 35% para 33,9% e apontou a gestão rigorosa como a palavra de ordem. A racionalização de benefícios e regalias dos funcionários e agentes do Estado, a gestão rigorosa da dívida pública, de modo a assegurar a sustentabilidade a médio e longo prazo, o maior rigor na afetação e utilização dos fundos públicos, que tem a ver com os aspectos de seleção de projetos de investimento, critérios de seleção de projetos de investimento, antes destes serem aprovados no nível de modo de elaboração orçamental, para de facto termos um investimento mais qualitativo. No geral, apesar do quadro negro da economia, o governo prevê uma subida da taxa de crescimento de 3,6% este ano para 5,5% em 2017. Entretanto, a sociedade civil questiona o governo o fundamento para o otimismo de um crescimento económico de 5,5% em 2017 e também pede descentralização do orçamento para os distritos e mais investimentos nos setores prioritários. A sociedade civil acompanhou com atenção a apresentação dos dois documentos orientadores da ação do governo em 2017 e, no final, questionou vários pontos. As dúvidas vão desde como o Executivo fará para alcançar a meta de crescimento de 5,5%, gestão dos encargos da dívida pública e a razão dos cortes na contratação de professores. De onde é que serão, qual será a origem dos recursos que serão mobilizados na parte externa, nesse caso, crédito externos, se serão de fato concessionais ou crédito não concessionais? Eu penso que os recursos humanos e os recursos financeiros deviam ser tendencialmente aumentar ao nível de onde, mais próximo da população, que são o nível distrital e o nível municipal. A inflação está a aumentar. Como vamos assegurar a resiliência desses agregados familiares que neste momento mais precisam? É o momento em que nós estamos a ver a redução do investimento nessa área. Quero perceber a engenharia que o governo vai fazer para conseguir reduzir esse rácio. Se olhamos que não vamos construir, não vamos contratar muitos professores, será muito restrito. Onde é que haverá essa magia de reduzirmos dos 102 o rácio do professor aluno? Nas respostas, o Planificação e Política Orçamental do Ministério da Economia e Finanças explicou que, apesar das restrições, os setores prioritários vão continuar a ter recursos para as suas atividades. De facto, não temos a certeza, mas é com base nessas premissas que nós fazemos as projeções. É por isso que são propostas. E queremos acreditar que estamos a caminhar para uma situação em que as questões relacionadas com a atenção
militar que está a acontecer no nosso país possam ser resolvidas. Que mesmo numa situação de restrição orçamental, nós queremos garantir uma média de alocação orçamental de 62% para as áreas econômicas e sociais, para permitir que, de facto, essas áreas continuem a fazer o seu trabalho básico. Entretanto, os técnicos do Ministério não foram capazes de responder sobre a questão dos encargos da dívida pública. O BCI é o maior banco em termos de ativos totais. Já o Millennium BIM é o maior banco em termos de lucros. A classificação resulta de uma pesquisa da KPMG em parceria com a Associação Moçambicana de Bancos. São dados analisados em 2015. Temos o ranking do setor bancário com base nos ativos totais. Salienta-se que aqui em cima temos uma alteração, sendo que o Banco Comercial e de Investimentos, que em 2014 ocupava a segunda posição, agora passou para a posição número 1. Portanto, houve uma troca aqui com o Banco Internacional de Moçambique, que em 2014 estava em primeiro lugar e agora passou para o segundo lugar. Agora, o ranking baseado nos lucros, baseado nos lucros. E conseguimos ver que aqui em cima não alterou, tanto o Banco Internacional de Moçambique continua a liderar neste critério, tanto com lucro aqui de 3 bilhões 391 milhões e 486 mil meticais. O Standard Bank continua em segundo lugar, assim como o Banco Comercial e de Investimentos continua também em terceiro lugar. Temos aqui o ranking pela rendibilidade dos fundos próprios. Vemos aqui uma mexida aqui em cima, que o Standard Bank, que estava em terceiro lugar em 2014, agora passou para o primeiro lugar. E depois temos Socremo, que estava em quarto lugar, que passou para o segundo lugar. E temos o Banco Comercial e de Investimentos, que era primeiro, agora é terceiro. O Banco Internacional de Moçambique era segundo, agora é quarto. A administradora do Banco Central, Joana Matsomba, defende que a concentração de risco de crédito continua sendo a maior fragilidade do sistema bancário nacional. A dirigente falava no lançamento da pesquisa do sistema bancário em Moçambique. No ano em referência, os exercícios de teste de esforço de solvência indicaram que a concentração de risco de crédito continua sendo a maior fragilidade do sistema em caso de incumprimento dos maiores mutuários. Adicionalmente, notou-se que existem fraquezas associadas ao impacto da depreciação da moeda nacional no crédito em cumprimento em moeda estrangeira, num cenário em que os mutuários não são exportadores. A nível da liquidez, o sistema foi considerado suficiente, observando, contudo, vulnerabilidade em termos de funding, por as fontes de recurso se encontrarem concentradas em poucos grandes depositantes. Distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, as perspectivas de médio e longo prazo para Moçambique continuam a ser otimistas, apesar dos grandes desafios que se nos impõem no presente, alicerçadas fundamentalmente no potencial mineiro e energético. Contudo, julgamos que as boas práticas deverão prevalecer no mercado, onde as taxas de juros devem continuar a garantir que o nosso sistema bancário permaneça são e que os mutuários possam continuar a honrar os compromissos assumidos. E a seguir, o presidente sul-africano Jacob Zuma apresentou um recurso na Justiça para impedir a divulgação de um relatório oficial. Conheça o conteúdo do documento no próximo bloco, mas antes vamos à previsão do tempo para as principais capitais provinciais do país, a começar por Maputo, com 32 graus, máxima e mínima de 22, Xaixai com 33, máxima e mínima de 20, e Mbane contará com 28, mínima de 17 graus Celsius. No centro, Beira conta com 31 graus, máxima e mínima de 21, Chimoio igualmente com 31, mínima de 16, Tete com 36, máxima e mínima de 19 e Climane com 31, mínima de 21 graus Celsius.
No norte, Nampula apresenta máxima de 34 graus, mínima de 21, Lixinga com 28, mínima de 12 e Pemba apresenta-se com máxima de 30 e mínima de 20 graus Celsius. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Limpeza no lugar do trabalho. Limpeza no lugar do trabalho. A máquina ela sempre polida e quando deixa cobre a sua máquina e volta para casa. E quando vem de manhã e pega a sua máquina. Mas cavangar só leso. Mas Steve, vamos ser cululeca ainda. Ainda não estão libertados. Só como a tizela amanhã. Você engana só como tizela ainda. Ainda não entrou bem que trabalham para vocês. Quando isso entrou? Ainda não entrou. Entrou porque primeiramente é o serviço. Não. Espírito, nós trabalhamos para a nossa república. É verdade que primeiro melhorar a tua vida. Mas quando tu melhoras a tua vida, melhora a vida dos outros e melhora a vida da nação, do país. Todo o país. Não é só para ti só. Primeiro és tu, é verdade. Família. Mas quando melhora a tua família, melhora a família de todos. Depois para o teu país. Por isso o ministro pensa agora. Em vez de vir trabalhar com isto, é só. Isso. Assim engane. Eu sei que isso é como assim, não é? Assim engane. Logo tem uma embala a fato macaco, ni bota, limpa a chave que lá. Logo fica em cama o chamba e embala eles mucacaia. Logo bem dizendo, logo caça, o tema lá jornal, logo sei que lá jane, Outra se você estava assim engane, é só se você vai com mas tu lelo minha munona que está na uputu, vai ficar na uputu e cai. Um país sem história é um país sem futuro. Depois do interregno, o Moçambola regressa para a sua reta final. Este domingo, a partir das 15 horas, no relevado dos Canarinhos, Costa do Sol, União Desportiva do Songo. Não deixe de acompanhar as jogadas, os lances e os comentários. As regras são bem claras. Numa situação em que espero que seja um jogo com gol. Da maior prova de futebol nacional. Futebol e emoção é aqui na STV Notícias. Com o apoio da ZAP.
mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com o futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Dicas sobre como cuidar da sua saúde, informações sobre determinadas patologias, modelos de vida saudável. Já tem um canto aqui na STV Notícias. Stress é algo que deixa-nos mal. Emoções fortes também desencadeiam asma. Uma boa alimentação, exercícios físicos, beber muitos líquidos, não perder noites. Gostava muito de chocolate com amêndoa. Saúde e bem-estar. Todas as segundas-feiras às 10 horas, siga conosco no Saúde e Bem-Estar. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RNAP à cidade portuária de Natal. Davis Simango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos. De volta à informação no Jornal da Noite. O presidente sul-africano Jacob Zuma apresentou um recurso na Justiça para impedir a divulgação de um relatório oficial sobre a alegada influência de empresários sobre o chefe de Estado. O inquérito da Procuradora da República, Thuli Madonsela, visa particularmente a família Gupta, composta por empresários de origem indiana suspeitos de terem intervindo junto do chefe de Estado para a nomeação de ministros ou de dirigentes de empresas públicas. Zuma foi ouvido sobre o assunto durante 4 horas na última quinta-feira pela Procuradora. O presidente reconhece a proximidade aos Gupta, cujo império vai do setor mineiro aos meios de comunicação social, passando pelo imobiliário e pela engenharia. Mas sempre assegurou ser o único a decidir sobre a atribuição das pastas ministeriais. O recurso pedindo o adiamento da publicação do relatório será analisado pela Justiça na próxima terça-feira, indicou a AFP o porta-voz de Madonsela, Opa Seguale. A Procuradora da República, no fim do mandato, sempre mostrou determinação em combater a má utilização dos fundos públicos ao mais alto nível do Estado. Madonsela conseguiu, após uma longa batalha judicial de 2 anos, que o chefe de Estado reembolsasse uma parte do dinheiro público utilizado para renovar a sua propriedade privada. Em setembro, Zuma pagou ao Tesouro 7,8 milhões de randes por obras consideradas como sendo apenas para seu conforto pessoal. 21 meninas raptadas pelo Boko Haram há mais de 12 anos foram libertas pelo grupo extremista, segundo uma fonte da presidência nigeriana.
Chibok, no nordeste da Nigéria, as jovens foram trocadas por 4 prisioneiros do Boko Haram na última quinta-feira, na região de Banque, fronteira com os Camarões, de acordo com o porta-voz da presidência nigeriana. O Boko Haram raptou 276 estudantes de uma escola secundária em Chibok a 14 de abril de 2014, 57 das quais conseguiram fugir pouco tempo depois. O rapto gerou o movimento Bring Back Our Girls, que luta pela sua libertação e que aguarda agora a confirmação da identidade das libertadas. O rapto provocou indignação e trouxe a atenção mundial para a rebelião do Boko Haram, que já causou pelo menos 20 mil mortos e mais de 2,6 milhões de deslocados desde 2009. Gerard Piqué anunciou que irá deixar a seleção espanhola e, depois de sair dos relevados, pretende candidatar-se ao cargo do presidente da equipa de Barcelona. O defesa central do Barcelona anunciou que o Mundial da Rússia será o ponto final da sua carreira pela seleção da Espanha e que os planos seguintes passam pela candidatura à presidência do Barcelona. Na sua opinião, Piqué acredita que daria no mau treinador. Quando digo as coisas, elas são verdadeiras. Quero ser presidente do Barcelona. É esse o passo que eu gostaria de dar quando me retirar. Não me vejo como treinador. Penso que não ia desfrutar tanto. Como presidente, poderia fazer muitas coisas boas para este clube, porque é isso que me dá paixão, afirmou. Falando depois de Cristiano Ronaldo, eles que foram colegas no Manchester United, o espanhol afirmou que o luso é uma máquina física. A minha relação com o Ronaldo é muito boa. É um dos 3 ou 4 jogadores com quem me dava melhor no Manchester United, disse Piqué sobre o luso. É o fim do jornal de hoje. Obrigada pela audiência. Nos voltamos amanhã com mais informação. Boa noite e um ótimo fim de semana.